Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação, hoje é dia 8 de novembro. E eu gostaria então de continuar lendo em Apocalipse capítulo 4, versos 5 e 6. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos tanto na frente como atrás. Olha só que coisa impressionante. E eu gostaria de falar para vocês do mar de vidro. 2 vezes João vai ver esse mar de vidro. A primeira vez aqui e a segunda vez em Apocalipse capítulo 15, verso 5. Vi algo semelhante ao mar de vidro, misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. 2 vezes, então. A primeira vez no capítulo 4, diante do trono do Senhor, e no capítulo 15, os redimidos, aqueles que venceram a besta, estão também no mar de vidro. Ele não fala que ele viu o mar de vidro, ele viu algo semelhante ou algo parecido nos 2 textos. No primeiro texto ele fala parecido nesta versão, e no segundo texto, no capítulo 15, ele fala algo semelhante. O que significa? Será que João viu realmente o mar de vidro no céu? A gente sabe que quando você lê Apocalipse, você tem que ter muito cuidado, porque para não dizer que no céu tem um mar de vidro. Geralmente o mar é ruim na Bíblia. Não é? Do mar vem os demônios, das profundezas do oceano, vêm coisas ruins. Aqui esse mar não é ruim. 2 vezes, então, uma vez diante do trono, a segunda vez onde estão os redimidos, possivelmente diante do trono também, ou seja, na presença de Deus. Ezequiel teve uma visão bem parecida com essa aqui, no capítulo 1, verso 22 do seu livro. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada reluzente como gelo e impressionante. Você pode imaginar, então, que quando esses homens, o profeta Ezequiel e o João viram o que eles viram, a forma de descrever, eles estão usando uma forma, usando algo que eles conheciam. Ou seja, o mar, o Ezequiel e o João sabem exatamente o que é um mar. O João viu o mar Mediterrâneo e ele está tentando descrever. Talvez é uma coisa assim muito grande, uma coisa que brilha, uma coisa transparente. Então, um mar de vidro que parece com cristal, algo transparente. O que isso significa realmente? Será que eles viram realmente um mar de cristal? A gente percebe também, a gente não vai meditar sobre isso, mas diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Deus não tem 7 Espíritos, né? Deus tem, existe um Espírito Santo só. Então, esses 7 Espíritos aqui, que inclusive a gente encontra no livro de Isaías, ele significa a importância do Espírito de Deus 7 vezes. Então, esse mar de cristal pode significar algo também, assim, algo claro, algo lindo, algo grande, algo transparente, puro, possivelmente. O que isso pode significar aqui no livro de Apocalipse? E interessante que no primeiro você tem um trono, no segundo, no capítulo 15, você tem, então, nós vemos aqui o povo que venceu a besta neste mar, nisso que parece um mar de cristal, algo transparente, reluzente. A gente viu também que havia um arco, o arco da aliança, o arco-íris aqui no trono. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 10 e 11, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha lá. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito Santo de nosso Deus. Vocês eram assim, Paulo está dizendo aos coríntios. A igreja de Corinto é uma igreja complexa, né, com muitos problemas. Vocês eram trapaceiros, eram ladrões e tudo mais. Agora vocês não são mais. Vocês foram lavados. Quando a gente vê esse mar de cristal, o povo diante do mar de cristal, o povo no mar de cristal, nessa coisa linda, transparente, reluzente, cheia de fogo, como ele diz no capítulo 15, a gente pensa nessas pessoas que foram purificadas, que foram lavadas e que estão diante do trono do Cordeiro. Estão diante do trono do Cordeiro, foram purificados. Hebreus capítulo 9, 13 e 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros
os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aqui, mais uma vez, ele está falando de algo puro, algo santificado. Aqui, como em Coríntios, a igreja, o povo de Deus, está santificado, transparente, como um mar de cristal. Não estou dizendo que o mar de cristal significa isso, mas nos faz pensar nesta beleza, nessa pureza de Deus em nós. E, finalmente, em 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Com certeza, os irmãos que leram esta carta pela primeira vez, quando eles ouvem falar desse mar de cristal, algo que geralmente não é bom, mas que aqui aparece diante do trono do Cordeiro, a gente pensa exatamente nessa pureza, nessa transparência, nessa santificação. Nós éramos, diz Paulo, daquele jeito, mas agora somos diferentes. Por que somos diferentes? Porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E um dia vamos estar diante do trono de Deus, completamente clean, limpos, transparentes, cheios da graça de Deus. Que Deus os abençoe.